quando ele entrou na faculdade, ele falou, não, vou largar tudo e quero agora ser músico sério e tal, né? Não, eu tava estudando piano erudito e tal. Então, ele era super assim, né? Dedicado e... Disciplinado. Super disciplinado e tal. E tocava bem já, né? Já tocava bem. E daí, assim, daí a gente chegou, não, mas, porra, não é possível, meu. Agora que o negócio deu certo, agora que vai rolar tal, você vai querer sair. Ele, não, então vou fazer assim, eu vou fazer a turnê do disco, a gente faz o disco, lança, eu faço alguns shows e tal, e daí, mais pra frente, eu saio, né? Quando já tiver o disco assim, embalado, assim, eu saio. A gente, bom, tudo bem, então, mas isso fica sendo um segredo nosso, a gente não pode falar pra ninguém, porque vai atrapalhar, tá? Guardamos esse segredo e beleza. Daí, fizemos tudo isso, ele gravou o disco, fizemos os shows e tal, e daí ele saiu. E daí ele saiu, a gente ficou assim, puta, e agora, né? Colocamos um vocalista, ou o Pete canta, ou... Daí primeiro a gente tentou ir atrás de alguns vocalistas, né? Daí a gente até eu vi, sabe, com o caminho do cavalo a vapor, a gente chegou a ver o vocalista, o Fernando Nova, a gente foi assistir, viu um cara, cantava bem e tal. Pô, não é bem isso. Tinha um outro cara de uma banda, o cara chamava Marcelo, não sei o sobrenome, tocava numa banda chamada do Poison Cover. Falaram o cara do Poison Cover é bom. Vamos lá ver. Esse eu não lembro. Era um cara assim, não era conhecido, até não lembro o nome, não ficamos amigos, nada. A gente viu o cara cantando, puta, não, também não dá, tal. Puta, e não tinha, né? Primeiro que não tem até hoje, né? Um cara difícil, como o André, assim, não tem até hoje, digo, é muito hoje difícil. Hoje é até mais fácil, cara. Não, hoje tem Porque outro... ele fez uma escola, né? Tem caras muito bons, o próprio Leandro Cassolho, né? O próprio, enfim, o Fábio não é brasileiro, mas tem muitos vocalistas bons. Mas na época não tinha, era difícil você ter um vocalista que cantasse naquele estilo do Viper, Verdade. e naquela época. Então a gente, puta, e agora? O que faz? Daí, não, então o Pete vai cantar. O Pete vai cantar, não, porque o Pete vai cantar. E a gente, Pete, você vai cantar? Vai, vou. Não, beleza. Daí a gente anunciou. Não, o vocalista agora é o Pete, porque o Pete é o compositor principal. O Pete já cantava antes do André, em 84, quando começou e tal. Então o Pete é o compositor principal. Beleza, tiramos fotos os 4, né? Porque também saiu, na época, entrou o Renato Gracia, saiu o Guilherme, entrou o Renato Gracia. Sim, Renato Gracia na época, que era a banda que gravou o Evolution, né? Começamos a ensaiar, começamos a gravar demos e tal, já ia gravar o Evolution, não sei o quê. Daí pintou o quê? O Limb Schnorr e a gravadora JVC. Não, gostamos do Teatro Feito, queremos lançar esse disco no Japão. A gente, que demais, né? No Japão, que é o sonho de todo, né? Todos os caras que cresceram vendo os Beatles no Budokan era tocar no Japão, era lançar um disco no Japão. Made in Japan do Deep Purple e do Iron Maiden também. Daí a gente não sei o quê, daí na época o Toninho e tal. Daí a gente, não, vamos lançar, fechamos com a JVC e tal. Daí o André liga assim pro Toninho, né? O Toninho e ele ligam assim meio... Olha, o André, a gente teve um convite para gravar o disco no Evolution na Alemanha. A JVC ia pagar, ia lançar o Theatre of Fate, porque lançou o Theatre of Fate, fez sucesso, agora eles querem pagar o próximo disco. Mas o André tá pensando em voltar, o que vocês acham? Daí eu falei assim, não dá pro cara voltar, a gente já anunciou o Pete como vocalista, como é que ele vai voltar pra banda? Era uma coisa que não fazia sentido, assim, mas ele quer gravar o disco novo e tal. Daí a gente falou, nessas alturas, não ele dava. tava com vontade de voltar. Ele queria voltar pro Viper porque tinha essa possibilidade de gravar na Alemanha. Mas pra gente, o cara tinha acabado de sair da banda, sei lá, 6 meses antes. E a gente já tinha anunciado a banda nova, com o Pete cantando e tal. Não, o André vai voltar. Daí a gente, não tem nada a ver e tal. Daí começou essa armação, assim, essa organização de... Daí o André já conhecia você, provavelmente. Daí eu acho que vocês começaram a ter esse projeto de... Não, então, até essa versão da história é interessante, porque explica muita coisa pra mim. Você não sabia dessa versão? Não, eu já comentei isso assim meio por cima. Mas agora, repensando, o que acontece? O que você lembra dessa época? Assim? O que me faz repensar são os meus atritos com o André, né? Porque, assim, eu tava montando uma banda. Eu já tinha feito Detroit, Spitfire, bandas e tal. Eu queria montar uma banda. Fui estudar música na faculdade também, porque eu queria fazer um negócio sério, eu queria levar a sério a parada e tal, né? E aí eu tava montando essa banda, o André se ofereceu, ele que até então não queria mais nada, metal e tal, se ofereceu pra entrar na banda. Eu falei, porra, André Matos, né, meu? Eu já era fã, acompanhava, desde o Soldier. Assisti um show do Soldiers of Sunrise no Teatro Mambembe. Era Viper e Voodoo. Então, ou seja, eu realmente acompanhava desde aquela demo que o Xandinho me mostrou. Sim. Eu acho que foi em 86, falou, né? 86. O Killer a Sword? Sim.
Eu acompanhava, falei, caralho, essa banda é foda, esse é o Iron Maiden brasileiro, os menudos fazendo Iron Maiden brasileiro, bora aí, né? Adorava, falei, eu tava atento, né? E comecei a ver que existia uma cena, eu tinha o SP Metal e tal, comecei a perceber que existia uma cena de heavy metal no Brasil começando, e, porra, como brasileiro e tal, né? Então tá. Aí quando eu comecei, então tá bom. Então tá bom. Essa brincadeira. Então eu tava montando a banda. Quando o André, que até então não queria fazer, se ofereceu, pô, beleza, bora aí, né? E aí aos poucos a coisa começou a ser normal. Ele falou, ó, a JVC tá interessada. Eu tenho um empresário, que é o Toninho, que é assim assado e tal. E fomos a fazer, juntamos os dois projetos. Eu já tava montando uma banda, eu tinha algumas músicas da nossa primeira demo, que é a Reaching Horizon, já tinha, né? Fui terminando, né? E modificando com o André. E aí a coisa virou o Angra e virou, então, esse projeto de gravar na Alemanha. É isso aí. Que provavelmente... Faz sentido, assim, faz tudo sentido. sentido. Que é um blend da ideia de fazer o álbum do Viper na Alemanha. Porque também a gravadora... Pela JVC, que é a mesma, né? Sim, porque a gravadora JVC, ela não gostou do Viper ter ido pro estilo do Evolution. Entendi. Ela queria que tivesse o estilo que o André fazia, né? Sim. Gente, que babado, vou fazer xixi. Não é mesmo? Então assim, a gravadora JVC, ela queria o projeto com o André, né? Sim. Quando a gente falou que o André... Não é que a gente falou assim, não é que a gente recusou o André, isso até eu falo, as pessoas me matam, assim, porque eu também me arrependo muito. Puta cagada. Mas na época era uma decisão que, sabe, não fazia muito sentido. Mas E outra, né? É uma idade, uma fase que você fica com orgulho ferido. Você fica... Não, só quem tava lá pra saber, né? Sim, hoje em dia... Quando me me perguntam assim, arrependimento da vida, esse é um. É uma das coisas que eu penso primeiro, assim. Olha aí, porque teria sido muito legal o André tá junto e o Evolution teria sido um outro disco. Fazer uma turnê do Theater que é fudido, né? Seria muito legal e tal. Mas enfim... Pete no auge ali, compondo bagagem. Então, e daí assim, ele tinha, junto com o Limbi e com o Toninho, já tinha provavelmente algum embrião de proposta da JVC, alguma coisa meio que... Sim. Alguma ideia, pelo menos, né? Possivelmente, porque é muita coincidência, né? Gravar na Alemanha, financiado pela JVC, sim. a mesma ideia. E com o Limbi né? também. Vocês pegaram o Limbi na época, né? Então, era o mesmo... Não, e lógico, o Toninho na época falou assim, quando o cara falava assim, pô, mas a banda não tem mais o André. Ele falou, não, mas eu tenho a nova banda do André. É, lógico, Então, com certeza rolou essa articulação. Só que pra mim não foi bem assim. Pra mim é o seguinte, eu tenho a minha banda, vai existir a minha banda. O André entrou. Então o meu conflito com o André era assim, eu tô formando uma banda, vamos juntar as ideias. Só que ele, na cabeça dele, é o seguinte, não, a JVC quer fazer um álbum comigo. Na minha era assim, nós somos foda e quer fazer um álbum a banda é minha, você entrou pra colaborar. Não, então, Exato. E, pô, então as minhas músicas, que é o que eu tinha, né, tem o meu valor, porque a gente mandou a demo pra JVC, eles amaram. A demo com o Evil Warning. Tanto é que o primeiro disco do Angra é um puta clássico também. O primeiro disco do Angra, claro. E daí, assim, quando o André chegou e também colaborou com trouxe essa, né? Toda a expertise que ele tinha também somou com vocês, daí vocês arrebentaram. Exato. E depois, e era uma coisa assim, muito que... E daí acabou virando duas bandas mesmo, assim, porque vamos supor que vocês pegaram mais até o estilo que seria do Teatro Feito, assim, vamos dizer... Né, mais melódico, o Viper foi para uma outra... Herdamos, com certeza. Quer dizer, o Angra acabou virando mais herdeiro do som do Viper do que o próprio Viper. Assim. O Viper foi para uma outra coisa e depois em outro disco a gente mudou de novo e a gente acabou... Isso é uma coisa que assim foi sempre bom e ruim ao mesmo tempo, né? Era sempre um desafio essa coisa de mudar a cada disco. A gente queria sempre estar criando coisas novas, tá? E ao mesmo tempo era ruim porque os fãs não acompanham, né? Na mesma velocidade às vezes. Então às vezes os fãs pensam assim, poxa, mas eu gostei tanto disso, por que vocês mudaram? E daí a gente, porque a gente quer ficar sempre né, em mutação, assim, constante e tal, e às vezes isso não é tão bom também, né? É verdade. Comercialmente, talvez não seja. Comercialmente nunca foi bom. Mas era uma coisa que... É o que você falou da idade também, né? A gente, não, agora isso aí não tem mais nada a ver, vamos agora fazer outro som e tal. Era uma coisa muito, assim, de querer fazer uma... Não tinha visão. Não tinha uma visão lógica. Era a visão bem romantizada e nós artistas. Tanto que as primeiras. Quando a gente foi gravar lá na Alemanha, pra mim foi um choque, foi um trauma, porque eu não tava preparado. Né? Eu tinha, sei lá, 20 anos, o Charlie, o produtor, era mega. E era o mesmo produtor do Viper, né?
Charlie também do Evolution, é o Charlie. Que legal, cara. Então, tinha coisas assim muito... Era o esquema do Limb. Sim, era o esquema Limb. Era então. JVC no Japão, o Charlie produzindo e tal. Então era uma coisa meio assim. Ali. E depois, nessa mágoa, eu fiquei meio brigado com o André, assim, nessa época, assim, o comecinho do Angra aí. Vai por causa dessa história, assim, tal, poxa, né? Mas depois, a gente depois já... Alguns anos que a gente ficou sem se falar um pouco. Depois a gente voltou a se falar e depois a gente até riu disso e lembrou de várias dessas histórias, assim. Que bom, e ficou tudo bem. Mas eu fiquei um tempo sem falar com ele, assim. Fiquei puto com ele uma época, ele ficou puto comigo, enfim. Aquelas coisas também de moleque, né? Exato. Porque a gente tá falando disso, assim... Na época do Tetrafita eu tinha 18. Exato. Era assim, estamos falando de uma coisa, muito, moleque, exato. Você tinha 17, 18. Exatamente. A gente tinha toda essa era. É muito novo, né? Eu penso assim, minha filha tem 17, eu fico pensando... Você já tinha o Viper. Já tinha Viper, já tinha Sword Sunrise, estava para gravar o Tetrafita. E eu vejo ela e eu falo, pô, minha filha ainda é uma criança e tal. E a gente já tava meio numa vida profissional, né? Você que vê ela assim, né? Não, mas a gente já tava numa vida assim meio que profissional, né? Vendo contrato. Não, é verdade. Vendo Nesse show, sentido viajando, de trabalhar, contrato, eu também não vejo... Era uma coisa mais assim, enfim. Mas, cara, explica mesmo, porque eu tinha esse choque que eu entendia que a gravadora gostou das minhas músicas, gostou do Projeto Angra, gostou daquilo, e não de que a gente tava pegando a rabeira. Mas acho que acho que foi os dois, Rafa, porque também eu acho que não teria sem as músicas também só o André, também ainda não era o André, né? Claro, ele precisava era de apenas... música. Então o meu choque era esse, era uma cobra de duas cabeças, porque eu falava, não, pô, peraí, né? Porque ele queria... Teve a primeira briga séria foi... Quando ele botou todas as músicas que eu já estava fazendo, chegou o print do álbum, né? E o nome dele estava na frente em todas as músicas, que eram músicas que eu já tinha, né? E ele, claro, a gente finalizou juntos, finalizamos letras, escrevemos letras juntos, etc. Mas o nome dele em tudo. Aí, tipo, falei, pô, né? Por quê? Não, é porque eu sou mais conhecido e vai ser. A gravadora achou melhor. Papo furado, né? Mas tinha umas coisas meio... Mas beleza, é coisa que, por exemplo. A gente hoje ri, né? E hoje, eu sempre enalteci o Viper porque eu me sinto grato. Porque como fã, e mesmo que não fosse o Angra, o quanto isso abriu portas pro heavy metal brasileiro, não é? Foi o precedente ali. Na época, era o Viper e o Esquizofrenia, que também estava, do Sepultura, que estava... Mais na área do thrash metal, o Viper um pouco mais nessa área, nessa escola mais do melódico. Né? Mas a gente estava sendo notado, o Brasil estava sendo notado. Não, como foi muito um heavy metal época... de qualidade. E se for pensar, quando a gente foi impactado pelo Kiss, em 82, né? 83. Até 86, que aquilo era Sword. São 3 anos, né? E o Theatre of Fate, que foi em 89, nós estamos falando de pouco tempo, 7 anos. Tempo. 7 anos para o Kiss impactar aquela geração e, de repente... E a geração tá para umas crianças começarem a lançar 6 anos, né? 89, 6 anos, é verdade. É pouco tempo, cara. E a gente depois vê, assim, muito da geração das bandas que foi formada depois, impactada pela nossa... Sim. Pelo nosso, né? Depois surgiu uma outra leva de bandas de metal melódico no Brasil também. Várias outras bandas. Assim como surgiram bandas de thrash meio que inspiradas no Sepultura, provavelmente, né? Sim. Várias também que foram influenciadas. Aliás, hoje o metal extremo, o metal mais podreira do Brasil é referência. No mundo, né? Cripta, as meninas estão arrebentando, nervosa, tudo. É muito legal.